Imagine que o abastecimento de água entre em colapso. Não por horas, não por dias, mas por semanas. Os canos ficam secos, as lojas estão vazias e a única coisa entre você e o perigo real é o que você armazenou em seu porão. Sou extremo? Então lembre-se do desastre do Vale do Ar, dos verões de seca dos últimos anos e dos relatos de infraestrutura em ruínas nas cidades alemãs. Água é vida, e, no entanto, pouquíssimas pessoas têm um plano para quando a torneira para de correr de repente. Hoje, vou mostrar a vocês um sistema que os engenheiros conhecem há séculos, que não custa quase nada e que lhe dá segurança hídrica sem que você precise pensar constantemente nisso. Um sistema de água de autoabastecimento por 12 euros. Isso não é ficção científica. É física aplicada que nossos ancestrais aperfeiçoaram e que é mais relevante hoje do que nunca. Antes de mergulharmos mais fundo, quero lhe pedir um favor. Se você quer viver uma vida autodeterminada, se está procurando segurança para sua família e se não quer depender de sistemas que podem falhar a qualquer momento, inscreva-se neste canal agora. Ative o sininho para não perder nenhuma informação que possa ser crucial para você. E dê um joinha neste vídeo se você acha que mais pessoas deveriam saber sobre soluções como esta. Fique até o fim, porque é lá que vou juntar tudo e mostrar exatamente por que este sistema pode fazer toda a diferença em um mundo incerto. Vamos começar com uma verdade desconfortável. Vivemos em uma época em que acreditamos ter tudo sob controle. Abrimos uma torneira e a água sempre flui de forma confiável. Esquecemos que isso é um privilégio, não um dado adquirido. Nossos avós ainda sabiam disso. Eles tinham poços, cisternas, barris de chuva. Eles tinham sistemas que funcionavam mesmo quando o abastecimento central falhava. Hoje, somos completamente dependentes. Uma queda de energia, o rompimento de um cano, um evento climático extremo, e ficamos de mãos vazias. A questão não é se tal situação ocorrerá. A questão é quando ocorrerá e se você está preparado para ela. O sistema de que estamos falando hoje é baseado em um princípio tão antigo quanto a própria civilização, mas que foi quase esquecido pelos humanos modernos. Chama-se gestão passiva da água. Isso significa que você usa processos naturais para coletar, armazenar e reabastecer a água automaticamente sem ter que intervir constantemente. Sem bombas, sem eletricidade, sem tecnologia complicada. Apenas leis físicas simples que sempre funcionam, não importa o que aconteça. Engenheiros na Roma antiga usavam isso para abastecer cidades inteiras. Povos do deserto sobreviveram nas regiões mais inóspitas usando-o. E você pode usar o mesmo princípio para garantir a segurança sua e de sua família. Agora, você pode pensar que isso parece complicado, mas não é. Pelo contrário, os melhores sistemas são os mais simples, pois têm menos peças que podem quebrar. O que você vai construir consiste em 4 componentes básicos que, juntos, criam um sistema inteligente e autorregulado. Nenhum desses componentes custa muito dinheiro. Você pode encontrar a maioria deles em uma loja de materiais de construção ou até mesmo usados. Mas o valor que eles lhe trazem é inestimável. Estamos falando de independência real aqui. A segurança de saber que você sempre tem acesso à água limpa, não importa o que esteja acontecendo lá fora. Antes de entrarmos na implementação prática, deixe-me mostrar o quadro geral. A água não é apenas um recurso, é a base de tudo. Seu corpo é mais de 60% água. Você pode sobreviver por semanas sem comida, mas apenas dias sem água. E não se trata apenas de sobrevivência. Trata-se de higiene, culinária, jardinagem e todas as coisas que compõem uma vida humana digna. As pessoas que entenderam como dominar a água foram sempre as que sobreviveram e prosperaram. Dos nabateus em Petra, que construíram uma cidade próspera no meio do deserto, aos terraços de arroz no Sudeste Asiático, que funcionam há milênios por meio de sistemas de irrigação engenhosos. O conhecimento está lá. Só temos que redescobri-lo
e adaptá-lo à nossa situação moderna. O que torna um sistema de autoabastecimento? Esse é o cerne de tudo, e é aqui que fica emocionante. Um sistema de autoabastecimento usa fontes naturais de água que estão constantemente disponíveis, mesmo que você não possa vê-las. A fonte mais óbvia é a chuva, mas mesmo em tempos de seca, há água no ar na forma de umidade, orvalho e condensação. A arte é capturar, canalizar e armazenar essa água sem que você precise fazer nada ativamente. O sistema trabalha para você, dia e noite, verão e inverno. É passivo, mas altamente eficaz. Imagine um funil. Um grande funil que pega cada gota de água da chuva que cai em uma determinada área. Esse funil canaliza a água para um recipiente. Não de qualquer jeito, mas de uma forma que filtra a água, mantendo a sujeira fora e mantendo a qualidade da água. E esse recipiente é conectado a um segundo recipiente por meio de um princípio físico simples, chamado vasos comunicantes. Quando o primeiro recipiente está cheio, a água flui automaticamente para o segundo. Quando você retira a água do segundo, ele se reabastece automaticamente do primeiro, desde que ainda haja água lá. Essa é a base. Simples, robusto, atemporal. Agora vamos entrar em detalhes. Isso é crucial porque a diferença entre uma ideia teórica e um sistema que realmente funciona reside na precisão da implementação. Vou mostrar agora passo a passo como construir este sistema, quais materiais você precisa, o que observar e quais erros evitar. Lembre-se bem disso, porque é aqui que o trigo é separado do joio. Muitos começam com grandes planos e falham nos pequenos detalhes. Você não fará isso porque, depois deste vídeo, saberá exatamente o que fazer. O primeiro pilar é a área de coleta. Esta é a superfície que capta a chuva. Na maioria dos casos, este é o seu telhado. Uma casa unifamiliar comum na Alemanha tem uma área de telhado de cerca de 100 metros quadrados. Com uma precipitação média de 700 litros por metro quadrado por ano, isso significa 70 mil litros de água caindo potencialmente no seu telhado. 70 mil litros de graça do céu. A maioria das pessoas simplesmente deixa essa água escorrer para o esgoto. Você a usará, mas não precisa de um telhado inteiro para começar. Mesmo uma pequena área, um abrigo de jardim, uma garagem, um telhado de varanda, é suficiente para o começo. É importante que a superfície esteja limpa, que não haja materiais tóxicos envolvidos e que você tenha uma maneira de desviar a água. A calha de chuva é sua aliada. Ela já está lá para canalizar a água para fora do telhado. Você só precisa redirecioná-la. Em vez de enviar a água para o esgoto, você a canaliza para o seu recipiente de coleta. Isso pode ser feito com um simples coletor de água da chuva que você pode comprar por 5 a 10 euros em uma loja de materiais de construção. É um pequeno dispositivo que você instala no tubo de queda. Ele tem uma aba que se abre quando a água vem e direciona a água para uma mangueira que leva ao seu recipiente. Quando o recipiente está cheio, a aba se fecha automaticamente e a água flui para o esgoto. É engenhosamente simples e funciona de forma absolutamente confiável. Agora vem o filtro. Pouquíssimas pessoas se lembram disso, mas é absolutamente crítico. A água que sai do seu telhado não é limpa. Ela contém folhas, galhos, excrementos de pássaros, poeira e pólen. Se você deixar isso entrar em seu recipiente sem filtrar, logo terá uma mistura fedorenta que não poderá usar. O filtro deve ficar diretamente na entrada do recipiente de coleta. Você não precisa de um filtro caro de alta tecnologia. Uma peneira simples servirá. Pegue uma peneira de aço inoxidável de malha fina, como as que você usa para cozinhar, ou um pedaço de tela de janela da loja de materiais de construção. Estenda-a sobre a abertura do seu recipiente, ou construa uma pequena câmara de filtro com um balde velho. A água corre pela peneira, as partículas grossas ficam presas e a água limpa flui para o recipiente. Limpe a peneira uma vez por mês e pronto, é tudo. Agora, o coração do sistema,
o recipiente de armazenamento. Você tem muitas opções aqui. A mais barata é um container IBC usado. Estes são os grandes recipientes de plástico que você vê frequentemente em canteiros de obras ou na agricultura. Eles comportam 1.000 litros e costumam custar entre 30 e 50 euros usados. Você pode encontrá-los em classificados online ou em centros de reciclagem. Certifique-se de que eles não continham substâncias tóxicas anteriormente. Recipientes aprovados para alimentos são os melhores, reconhecíveis por um pequeno símbolo. Se você não conseguir encontrar um IBC ou tiver menos espaço, vários barris de chuva menores que você pode obter por 10 a 20 euros também servirão. O princípio é o mesmo. É importante que o recipiente seja estável, protegido da luz solar direta para evitar o crescimento de algas e tenha uma tampa para que nenhuma sujeira caia e nenhum mosquito possa se reproduzir. A posição do recipiente é mais importante do que você imagina. Você o quer o mais próximo possível do seu tubo de queda para precisar de menos mangueira. Mas ainda mais importante é a altura. Se o seu recipiente estiver elevado, em um pedestal ou em blocos de concreto, você terá pressão de água automaticamente. Cada metro de altura dá cerca de 0,1 bar de pressão. Isso parece pouco, mas é mais do que suficiente para canalizar a água por uma mangueira, encher um regador ou alimentar um segundo sistema. Se o seu recipiente estiver 1 metro acima do solo, você terá pressão suficiente para trabalhar sem problemas. Essa é a física trabalhando para você, sem bomba, sem eletricidade. Agora os vasos comunicantes entram em jogo. Este é o elemento de autoabastecimento. Você conecta seu recipiente principal a um segundo recipiente menor que você coloca onde realmente usa a água. No jardim, em uma estufa, ao lado do pátio. A conexão consiste em uma mangueira simples que você conecta ao fundo do recipiente principal e leva ao segundo recipiente. É importante que ambos os recipientes tenham uma válvula de transbordamento no mesmo nível de altura. Isso faz com que a água se ajuste automaticamente ao mesmo nível. Quando você tira a água do segundo recipiente, o nível cai. A água flui imediatamente do recipiente principal até que ambos estejam na mesma altura novamente, sem que você precise fazer nada. Sem tecnologia, apenas gravidade e física. Deixe-me mostrar o quão poderoso isso é. Imagine que você tem um jardim. Você precisa de água regularmente para regar. Em vez de caminhar até o recipiente principal toda vez, você tem um recipiente pequeno, talvez 100 litros, diretamente no jardim que se reabastece automaticamente. Você apenas abre a torneira, enche seu regador e o sistema se regula sozinho. Você não precisa planejar, não precisa pensar nisso, não precisa reabastecer. O sistema faz isso por você. E quando vem uma chuva mais longa, o recipiente principal se reabastece e o ciclo começa novamente. Isso é verdadeira independência. Isso é um sistema que trabalha para você enquanto você dorme. Fique ligado, porque agora fica realmente importante. Falamos sobre coleta, filtragem e armazenamento, mas um sistema verdadeiramente robusto precisa de ainda mais. Ele precisa de redundância, proteção contra transbordamento e a capacidade de funcionar mesmo em situações extremas. Porque um sistema que só funciona em condições perfeitas não é um sistema de segurança real. Você quer um sistema que funcione mesmo que não chova por semanas, se congelar ou se surgirem problemas inesperados. Vamos começar com o transbordamento. Quando seu recipiente está cheio e continua chovendo, a água tem que ir para algum lugar. Se você não gerenciar isso, o recipiente transbordará, a água se acumulará ao redor dele e você terá um problema de umidade. A solução é um tubo de transbordamento. Este é um cano simples que você instala logo abaixo da borda superior do recipiente. Quando a água atinge esse nível, ela flui pelo cano, para longe do recipiente, para o jardim, para uma vala de drenagem, ou, se necessário, para o esgoto.
O tubo deve ter um diâmetro maior do que a mangueira de entrada para não entupir durante uma chuva forte. Este é um recurso de segurança que o protege de problemas e mostra quando seu recipiente está cheio. Redundância significa não colocar todos os ovos na mesma cesta. Um recipiente é bom, 2 são melhores, 3 são o ideal. Você pode conectar vários recipientes em série para que o primeiro transborde para o segundo para o terceiro. Isso aumenta sua capacidade de armazenamento sem precisar de tanques gigantes e caros. E você tem um reserva. Se um recipiente tiver um vazamento ou precisar ser limpo, você ainda terá os outros. Na preparação para crises, redundância é tudo. Um sistema sem reserva é um sistema fraco. Agora, para a proteção contra o inverno. Na Alemanha, temos geada. A água se expande quando congela. Se o seu recipiente estiver cheio até a borda e congelar completamente, ele pode estourar. A solução é simples. Sempre deixe um pouco de ar no recipiente durante o inverno. Encha-o no máximo até 90%. Isso dá ao gelo espaço para se expandir. Melhor ainda é isolar o recipiente. Um simples revestimento com cobertores velhos, placas de isopor ou plástico bolha pode fazer a diferença entre um bloco congelado e água utilizável. E se você mora em uma região particularmente fria, considere colocar um de seus recipientes no porão ou em uma área protegida. É mais quente lá e você terá acesso à água líquida mesmo no auge do inverno. Outro ponto importante é a qualidade da água armazenada por um longo tempo. Água estagnada pode estragar, algas podem crescer, bactérias podem se multiplicar. A solução reside em 3 princípios. Primeiro, sem luz. A luz promove o crescimento de algas. Seu recipiente deve ser opaco ou pelo menos coberto. Segundo, sem material orgânico. O filtro na entrada é a primeira linha de defesa, mas verifique regularmente para garantir que nenhuma folha ou inseto tenha entrado na água. Terceiro, movimento ou aeração. Água que se move permanece fresca por mais tempo do que água estagnada. Se você ocasionalmente retirar um pouco de água e ela se reabastecer pela chuva, você terá uma circulação natural. Se você não usar água por meses, o que é raro, pode dar uma mexida rápida ou drenar um pouco e substituir por água fresca. Para quem quer ir um passo além, há um método simples para tornar a água permanentemente estável. Algumas gotas de água de prata não tratada, como tem sido usado para a preservação de água por séculos, ou uma moeda de cobre no recipiente, podem inibir o crescimento bacteriano. O cobre tem propriedades antibacterianas naturais. Nossos ancestrais usavam vasos de cobre para a água. Não porque fossem bonitos, mas porque funcionavam. Um simples disco de cobre da loja de materiais de construção, colocado na água, oferece proteção adicional. Agora vamos falar sobre expansões. O sistema básico que mostrei realmente custa apenas cerca de 12 euros se você usar materiais usados e comprar de forma inteligente. Um coletor de água da chuva para o tubo de queda custa 5 euros. Uma peneira custa 2 euros. Alguns metros de mangueira custam 3 euros. Peças pequenas custam 2 euros. Se você conseguir um recipiente de graça ou encontrar um antigo, estará nesse preço. Mas claro, você pode investir e expandir o sistema. Um segundo recipiente grande, uma pequena bomba manual para emergências, um filtro simples de areia e cascalho para uma qualidade de água ainda melhor. Um interruptor de boia que mostra quando o recipiente está vazio. Todas essas são opções, não necessidades. O sistema funciona mesmo na versão absolutamente básica. Deixe-me agora mostrar como usar este sistema não apenas para armazenar água, mas também para garantir comida. Água e jardinagem andam juntas. Com um sistema de irrigação de autoabastecimento, você pode manter um jardim que o alimenta sem que você carregue constantemente um regador. Imagine que você tem canteiros elevados. Você instala um sistema simples de irrigação por gotejamento com mangueiras perfuradas
que você pode obter por alguns euros na loja de materiais de construção. Você conecta essas mangueiras ao seu recipiente de água secundário, que se reabastece automaticamente. Uma vez configurado, seu jardim essencialmente se rega sozinho. Você só verifica ocasionalmente e aproveita a colheita. Este é o futuro da autossuficiência. Sistemas que trabalham de forma inteligente e tiram o trabalho pesado de suas mãos. Muitos subestimam quanta qualidade de vida tal sistema traz. Não se trata apenas de crises e emergências. Trata-se do dia a dia. Imagine nunca mais ter que pagar taxas caras de água potável para o seu jardim. Você não precisa mais carregar regadores pesados no calor. Você não precisa se preocupar se as plantas morrerão de sede se você estiver fora por um fim de semana. O sistema cuida disso. Você ganha tempo, economiza dinheiro e tem a segurança de que, mesmo em tempos de seca, quando outros jardins secam, o seu continuará verde. E vai além. Pense na higiene. Se o abastecimento de água falhar, dar descarga no vaso sanitário é um problema. Parece trivial, mas é um dos primeiros pontos que se tornam críticos em crises. Com seu sistema de água, você tem água cinza disponível. A água do seu tanque de chuva pode não ter qualidade de água potável, mas é limpa o suficiente para banheiros, para limpeza e para lavar roupas em emergências. Você não depende da rede de encanamento. Isso lhe dá uma independência que a maioria das pessoas nem considera até que seja tarde demais. Agora vem um ponto que não quero esconder de você, porque torna o sistema ainda mais poderoso: a condensação. Mesmo quando não chove, há água no ar. À noite, quando esfria, essa umidade condensa. Você pode usar esse efeito para obter água adicional. Isso é especialmente valioso em períodos de seca. Uma armadilha de condensação simples consiste em uma lona ou plástico estendido levemente na diagonal sobre o solo. À noite, a superfície esfria, o orvalho se forma e a água escorre pela inclinação para um recipiente de coleta. Isso não traz muito, talvez meio litro a 1 litro por noite, mas em uma emergência real, pode ser crucial e mostra que a água está em toda parte se você souber como coletá-la. Outra técnica antiga é o uso de neblina. Em regiões costeiras ou áreas com neblina matinal, você pode obter água usando redes de neblina simples. São redes feitas de tecido fino que captam gotículas de neblina e as canalizam para um recipiente. Essa técnica tem sido usada há décadas em regiões desérticas no Chile e no Peru, abastecendo aldeias inteiras com água. Na Alemanha, a neblina não é tão frequente, mas em algumas regiões, especialmente em vales ou perto de corpos d'água, pode ser um complemento. O ponto é que você aprende a usar a água de todas as fontes disponíveis, não apenas da chuva. Agora de volta ao cerne e à síntese de todos esses elementos. Você tem um sistema que usa múltiplas fontes, principalmente chuva, complementada por condensação e talvez neblina. Você tem uma grande capacidade de armazenamento, idealmente vários recipientes com vários milhares de litros. Você tem um sistema de distribuição de autoabastecimento que leva a água para onde você precisa. Você tem filtros e mecanismos de proteção que garantem a qualidade, e você tem redundância para que a falha de um componente não paralise todo o sistema. Esse é um sistema completo de gestão autônoma de água, que oferece segurança máxima, com custos mínimos. Agora vamos falar sobre a dimensão psicológica. Isso é tão importante quanto o lado técnico. Quando você tem um sistema como este, isso muda a sua percepção. Você não passa mais o dia com aquele sentimento surdo de que é vulnerável, de que uma falha do sistema poderia deixá-lo indefeso. Você sabe que tem água, tem uma reserva, tem um plano. Isso lhe traz paz interior, dá autoconfiança. E em uma crise, seu estado mental é tão importante quanto sua preparação física. O medo paralisa, a preparação liberta. Já conversei com muitas pessoas que montaram tais sistemas. Repetidas vezes, ouço a mesma coisa. No começo, foi uma decisão racional,
uma precaução, mas depois tornou-se mais. Tornou-se um estilo de vida, uma consciência dos recursos, uma valorização do que a natureza oferece. Quando você vê seu recipiente enchendo após cada chuva, quando rega seu jardim com essa água e colhe vegetais, quando percebe que é menos dependente de sistemas externos, algo acontece dentro de você. Você se sente mais conectado com o que realmente importa. Você percebe que segurança não significa que outra pessoa está cuidando de você, mas que você pode cuidar de si mesmo. A ironia é que nossa sociedade está se tornando mais complexa, mais conectada, mais dependente de tecnologia e infraestrutura, e, ao mesmo tempo, está se tornando mais frágil. Um ataque cibernético em uma usina de energia, um desastre natural, uma pandemia, um colapso logístico. Os sistemas nos quais confiamos têm longas cadeias de dependências, e cada cadeia é tão forte quanto seu elo mais fraco. As pessoas que entendem isso não são pessimistas. Elas são realistas e constroem seus próprios sistemas, suas próprias cadeias, que são curtas e robustas. O que mostrei hoje é mais do que um sistema de água. É uma filosofia. A filosofia da resiliência descentralizada. Em vez de depender de um grande sistema central que abastece a todos, você constrói seu próprio pequeno sistema que o abastece. Em vez de esperar que tudo sempre funcione, você se prepara para o fato de que às vezes não funciona. Em vez de consumir passivamente, você se torna ativamente um produtor de sua própria segurança. Esta é uma mentalidade que pode ser aplicada a todas as áreas: energia, alimentação, segurança, comunidade. Em todos os lugares, você pode construir sistemas que trabalham para você, em vez de esperar que alguém cuide de você. Deixe-me dar alguns números concretos para que você entenda a dimensão. O brasileiro médio usa muita água, mas a média alemã é de cerca de 120 litros de água por dia. A maior parte para dar descarga em banheiros, tomar banho, lavar roupa. Apenas uma pequena parte para beber e cozinhar. Se você reduzir seu consumo em uma situação de crise, pode sobreviver com 20 a 30 litros por dia. 10 litros para beber e cozinhar. 10 a 20 litros para a higiene. Um recipiente de 1.000 litros oferece mais de 30 dias de segurança nessa taxa de consumo. Para uma família de 4 pessoas, são cerca de 7 a 8 dias. Se você tiver 3 recipientes desses, são de 3 semanas a 1 mês. Este é um amortecedor realista que o ajudaria a passar pela maioria das crises. E lembre-se de que seu sistema se reabastece durante esse tempo, assim que chove. Na média alemã, chove cerca de cada 3 dias. Mesmo em um período de seca mais longo, a chuva acaba vindo. Seu sistema não é estático, é dinâmico. Está constantemente coletando mais. Essa é a grande diferença entre um suprimento passivo que acaba acabando e um sistema ativo que se regenera. Agora quero ser honesto com você. Este sistema não resolve todos os problemas. Ele não lhe dá água potável da mais alta qualidade sem tratamento adicional. A água da chuva é relativamente limpa, mas não estéril. Para fins de consumo, você deve fervê-la ou passá-la por um filtro adicional. Existem filtros de cerâmica simples ou filtros de carvão ativado que você pode obter por 20 a 50 euros e que removem bactérias e poluentes. Ou você pode simplesmente ferver a água por 5 minutos e estará seguro. Isso não é ciência de foguetes. O sistema também não o protege de uma seca eterna. Se não chover por meses, um recipiente acabará ficando vazio. Mas qual a probabilidade disso na Alemanha? Vivemos em uma zona climática temperada, com precipitação regular. Mesmo nos anos mais secos das últimas décadas, houve chuvas regulares. O sistema foi projetado para cenários realistas, não para apocalipses de Hollywood. E mesmo que houvesse uma seca extrema, você ainda teria mais opções com seu sistema do que seus vizinhos sem um. O ponto é que o perfeito é inimigo do bom. Muitas pessoas não fazem nada porque acreditam que têm que construir o sistema perfeito,
que esteja armado para cada situação imaginável. Isso não é realista e paralisa você. Comece pequeno. Construa um sistema básico. Aprenda como usá-lo. Expanda-o passo a passo. Cada melhoria que você faz, cada recipiente adicional que conecta, cada técnica que adiciona, o torna um pouco mais resiliente. Mas mesmo o menor sistema é melhor do que nenhum. Quero contar a vocês sobre um experimento que eu mesmo fiz. Alguns anos atrás, decidi viver por um mês exclusivamente de água da chuva coletada. Nenhuma água da torneira para nada, exceto água potável. E até isso eu minimizei. Eu queria saber o quão realista é viver com tal sistema e quais são os desafios. Na época, eu tinha 3 contêineres IBC, um total de 3.000 litros. O mês era julho, uma das épocas mais secas. Nas primeiras 2 semanas, não houve uma única chuva. Documentei meu consumo. Banho com 5 litros, descarga do vaso sanitário com 2 litros por descarga, louça com 3 litros, jardim com 20 litros. No total, cheguei a cerca de 50 litros por dia. Depois de 2 semanas, eu tinha usado 700 litros, então ainda tinha bem mais da metade da minha reserva. Então veio uma tempestade, e da noite para o dia, os recipientes se reabasteceram em 500 litros. No final do mês, eu ainda tinha mais de 2.000 litros. A percepção foi clara. Funciona. Não é apenas teoria. É prática que funciona quando você a leva a sério. A coisa mais importante que aprendi foi a valorização. Quando você vê cada litro de água que usa, quando sabe que ele não vem apenas da torneira, mas foi coletado, armazenado e cuidado, você o trata de forma diferente. Você não desperdiça. Você o usa conscientemente. Você reconhece o verdadeiro valor de um recurso que normalmente tomamos como garantido. Esta é uma lição que vai além dos sistemas de água. É uma lição sobre responsabilidade, sobre consciência, sobre respeito pelo que nos mantém vivos. Agora vamos falar sobre os custos no quadro geral. 12 euros para um sistema básico. Digamos que você invista 200 euros para uma configuração realmente sólida, com vários recipientes, bons filtros e todos os extras. O que você ganha com isso? Você obtém segurança por décadas. Esses sistemas duram 20, 30 anos se você os mantiver. Você ganha independência do aumento dos preços da água. Você tem a oportunidade de manter um jardim que lhe fornece comida. Você ganha paz de espírito. Quanto vale isso para você? As pessoas gastam mais dinheiro em seguros que talvez nunca usem. Aqui você está construindo algo que pode usar todos os dias e que pode salvar sua vida em uma emergência. E há outro aspecto financeiro que muitas vezes é esquecido. Se você regar seu jardim com água da chuva, economiza na água da torneira. Dependendo da região e do consumo, isso pode ser de 100 a 200 euros por ano. Assim, seu sistema se pagou em 1 a 2 anos, mesmo que você tenha investido 200 euros. A partir daí, cada litro de água que você usa é grátis. Ao longo de 20 anos, isso representa uma economia de vários milhares de euros. Isso não é apenas ecologicamente sensato, é também economicamente sábio. Agora quero falar sobre comunidade. Quando você tem um sistema como este, você não é apenas um recurso para si mesmo, mas potencialmente para os outros também. Em uma crise, se o abastecimento de água falhar, seus vizinhos terão um problema. Você tem uma solução. Isso lhe dá não apenas segurança, mas também uma posição. Você pode ajudar. Você pode compartilhar. Você pode mostrar como se faz. Isso o torna valioso em uma comunidade. Ao mesmo tempo, você deve ter cuidado. Não conte a todos o que você tem. Em emergências reais, as pessoas podem ficar desesperadas. Mas com as pessoas certas, com a família, com amigos próximos, você pode compartilhar seu conhecimento e talvez construir sistemas maiores juntos. Imagine um bairro onde várias casas têm esses sistemas. Elas estão conectadas.
Não necessariamente fisicamente, mas em termos de conhecimento. Todos cuidam de sua parte, mas todos sabem que os outros também estão preparados. Isso é resiliência real em nível comunitário. É o oposto dos clichês de preppers, onde todos se sentam em seu bunker esperando pelo apocalipse. É uma preparação ativa e positiva que melhora a vida, venha uma crise ou não. Também quero falar sobre a dimensão ecológica, porque isso é importante para mim. Quando você usa a água da chuva, você alivia os sistemas municipais. A água que você capta não precisa ser canalizada para o esgoto, tratada e reprocessada. Isso economiza energia, reduz a carga nas estações de tratamento de esgoto e conserva os recursos hídricos. Ao mesmo tempo, durante chuvas fortes, você evita que muita água flua para o sistema de esgoto de uma só vez, o que pode causar inundações. Seu sistema é um amortecedor. Ele amortece para você e amortece para o meio ambiente. Esta é uma ação sustentável no melhor sentido. E há um significado simbólico. Cada vez que você usa 1 litro de água do seu sistema, é um ato silencioso de rebelião contra a dependência total. Você escolhe agir por si mesmo, em vez de apenas consumir. Você toma seu destino em suas próprias mãos, pelo menos nesta pequena, mas fundamental área. Isso pode soar exagerado, mas acredito que é importante. Vivemos em uma época em que fazemos cada vez menos por conta própria e terceirizamos cada vez mais para empresas, para prestadores de serviços, para o Estado. Cada pedaço de autonomia que recuperamos é valioso. Agora chegamos à implementação prática. Mais uma vez, passo a passo, para que você possa realmente fazer. Passo 1. Analise sua situação. Quanta área de telhado você tem? Quanto espaço para recipientes? De quanta água você realmente precisa? Escreva isso. Faça um plano. Passo 2. Obtenha os materiais. Procure recipientes IBC usados em classificados. Vá à loja de materiais de construção para coletores de água da chuva, mangueiras, peneiras. Orce de 50 a 200 euros, dependendo de quão grande você quer começar. Passo 3. Instale o coletor de água da chuva no tubo de queda. Leva 10 minutos e só precisa de uma chave de fenda. Passo 4. Monte o recipiente. Idealmente elevado, estável, protegido do sol. Passo 5. Conecte o coletor e o recipiente com uma mangueira. Instale a peneira na entrada do recipiente. Passo 6. Instale um tubo de transbordamento e, se desejar, uma torneira de drenagem na parte inferior. Passo 7. Espere pela próxima chuva e observe como o sistema funciona. Passo 8. Expanda, otimize, aprenda. Isso é tudo. Parece simples porque é simples. A complexidade não vem da tecnologia, mas da compreensão dos princípios, e você os tem agora. Você entende como a água é coletada, armazenada e distribuída. Você entende a gravidade, o transbordamento, a filtragem, os vasos comunicantes. Você entende o que observar e onde estão as armadilhas. Com esse conhecimento, você pode não apenas construir seu próprio sistema, mas adaptá-lo à sua situação específica, resolver problemas que surjam e melhorar o sistema ao longo do tempo. Neste vídeo, eu deliberadamente não usei nenhuma animação chamativa ou diagramas complicados. Eu queria que você focasse no essencial: as ideias, os princípios, a implementação. Se você acompanhou o vídeo até aqui, aprendeu mais do que a maioria das pessoas jamais aprenderá sobre segurança hídrica. Você está agora em uma posição de agir. A questão é: você fará isso? Aqui está a verdade que ninguém gosta de ouvir. Conhecimento sem ação não vale nada. Você pode assistir a 100 vídeos, ler 1000 artigos, mas se não der o primeiro passo, se não começar, não estará melhor do que antes. A diferença entre as pessoas preparadas e as que não estão não é o conhecimento, é a decisão de agir. É a vontade de não depender dos outros, mas de assumir a responsabilidade por si mesmo.
Eu conheço as desculpas. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, não sei por onde começar, não tenho espaço, não consigo fazer. Todas mentiras que contamos a nós mesmos para justificar a inatividade. Você tem tempo para 3 horas de televisão à noite, mas não para 1 hora para melhorar sua segurança. Você tem dinheiro para o serviço de streaming mais recente, mas não 12 euros para um sistema de água. Agora você sabe exatamente por onde começar, porque eu lhe mostrei. Você precisa de menos espaço do que para 2 latas de lixo. E pode fazer isso porque é mais simples do que imagina. O ponto é que a preparação não é um sprint, é uma maratona. Você não precisa fazer tudo de uma vez. Você não precisa ter o sistema perfeito amanhã, mas precisa começar. Hoje, esta semana. Consiga o primeiro recipiente. Instale o coletor de água da chuva. Dê o primeiro passo, e depois o próximo, e depois o próximo. Em 1 ano, você olhará para trás e ficará surpreso com o quão longe chegou. E você ficará grato por ter começado quando viu este vídeo. Deixe-me contar uma história para encerrar. Uma história real. No verão de 2023, houve problemas com o abastecimento de água em várias regiões da Alemanha. Onda de calor, seca, infraestrutura antiga. Em algumas comunidades, a água foi desligada por horas de cada vez. Em outras, houve ordens de fervura da água, porque a qualidade não podia mais ser garantida. A maioria das pessoas não estava preparada. Elas ficaram ali desamparadas, comprando garrafas de água em pânico que se esgotaram em poucas horas. Houve discussões em supermercados. Houve medo. Mas também houve pessoas que estavam preparadas. Elas tinham seus sistemas, tinham seus suprimentos e não precisavam se preocupar. Elas dominaram a situação com calma, enquanto o caos reinava ao seu redor. Isso não é alarmismo, isso é a realidade. Isso aconteceu e acontecerá novamente. A questão não é se, mas quando a próxima crise virá. Uma queda de energia, uma onda de calor, uma falha do sistema, uma pandemia, um colapso econômico. Vivemos em tempos instáveis. O sistema sobre o qual nossa civilização repousa é frágil. Isso não significa que ele tenha que colapsar, mas significa que você não deve presumir que ele nunca colapsará. As pessoas inteligentes são aquelas que esperam o melhor e se preparam para o pior. Seu sistema de água é uma apólice de seguro que você pode usar todos os dias. Essa é a diferença de outras preparações que só são relevantes em uma emergência. Uma vela para uma queda de energia fica no armário e espera. Um estoque de comida fica no porão e espera. Mas seu sistema de água, você usa isso. Você rega seu jardim com ele, lava seu carro com ele, enche a piscina inflável com ele. Não é passivo, é ativo. E, ao mesmo tempo, está pronto para o momento em que você realmente precisar. Agora vamos falar sobre como você pode tornar este sistema ainda mais inteligente, porque o sistema básico é apenas o começo. Quanto mais você entende, mais possibilidade você vê. Uma das expansões mais elegantes é um filtro de várias camadas. Você provavelmente conhece o princípio da natureza. Quando a água penetra por diferentes camadas de solo, ela é purificada. A areia filtra partículas, o carvão ativado retém poluentes, o cascalho fornece estrutura e fluxo. Você pode replicar isso, e custará menos de 20 euros. Pegue um balde velho, de pelo menos 10 litros. Faça furos no fundo, cerca de 5 a 10 furos pequenos. Este será o seu filtro. Agora você faz camadas de baixo para cima. Primeiro, uma camada de cascalho grosso, cerca de 5 centímetros. Isso evita que as camadas mais finas escorreguem pelos furos. Por cima disso, vem o cascalho fino, mais 5 centímetros. Depois, uma camada espessa de areia, pelo menos 10 centímetros. O melhor é a areia de quartzo lavada da loja de materiais de construção. E no topo, se você quiser tornar perfeito, uma camada de carvão ativado, 3 a 5 centímetros.
Você pode obter isso em lojas de suprimentos para aquários ou online. Este carvão ativado remove significativamente compostos orgânicos e melhora o sabor e o cheiro da água. Você coloca este balde sobre o seu recipiente de água ou na entrada. A água goteja pelas camadas e é limpa mecânica e quimicamente no processo. O fluxo é lento, mas isso é intencional. Filtragem lenta é filtragem eficaz. Tal filtro pode limpar vários milhares de litros de água antes que você precise substituir as camadas. E isso também é simples. Você tira as camadas, lava a areia, substitui o carvão ativado e coloca tudo em camadas novamente. Uma vez por ano. Você não precisa de mais do que isso. Agora vamos falar sobre escalonamento. Talvez você ache que um container IBC com 1000 litros não seja suficiente. Talvez você tenha uma família grande, um jardim grande, ou apenas queira segurança máxima. A solução é simples. Você escala horizontalmente. Você não monta um tanque gigante, mas vários médios. 3 containers IBC lhe dão 3.000 litros. 5 lhe dão 5.000. Você pode colocá-los lado a lado, ou, se tiver espaço, em fila. Você os conecta com mangueiras simples na parte inferior. A água se distribui automaticamente de forma uniforme em todos os recipientes. Este é o princípio dos vasos conectados e funciona perfeitamente. A vantagem deste método não é apenas a capacidade, é também a flexibilidade. E um recipiente tiver um problema, você pode desconectá-lo do sistema sem parar tudo. Você pode limpar recipientes individuais enquanto os outros continuam funcionando. Você pode expandir seu sistema passo a passo sempre que encontrar um novo recipiente ou puder pagar por um. Você não está preso a uma estrutura rígida. Seu sistema cresce com suas necessidades e possibilidades. Há também o escalonamento vertical. Se você empilhar os recipientes uns sobre os outros, usará a altura para pressão adicional. O recipiente superior alimenta o inferior, e a pressão na saída do recipiente inferior é maior do que se ele estivesse sozinho no chão. Mas aqui você tem que ter cuidado. Os containers IBC são estáveis, mas não são projetados para o peso de um segundo recipiente cheio em cima deles. Você precisa de uma estrutura sólida, idealmente feita de metal, que seja projetada especificamente para isso. Tais estruturas estão disponíveis para compra, ou, se você for habilidoso, pode construir uma você mesmo. Mas não subestime o peso. 1000 litros de água pesam 1000 quilogramas. Isso é uma tonelada, mais o peso do próprio recipiente. Sua base e sua construção devem ser capazes de suportar isso com segurança. Deixe-me contar sobre um homem que conheci 2 anos atrás. Ele mora em Brandemburgo, em uma antiga fazenda. Ele tornou toda a sua gestão de água autônoma. Não apenas para o jardim e emergências, mas para tudo. Sua casa é completamente desconectada da rede de água. Ele coleta a água da chuva, usa seu próprio poço como reserva e tem um sistema de filtro sofisticado que traz a água para a qualidade de água potável. Seu investimento foi de cerca de 5.000 euros, espalhados por 3 anos. Parece muito. Seus custos anuais de água antes eram de mais de 800 euros. O sistema se pagou em 6 anos. Depois disso, sua água é de graça. Mas o mais importante, ele me disse, não é o dinheiro, é a liberdade. A liberdade de não depender de um cano. A liberdade de ter sua própria água, que ninguém pode desligar. A liberdade de saber que ele e sua família estão sempre abastecidos. Este é um exemplo extremo, é claro. Você não precisa ir tão longe, mas mostra o que é possível. Mostra que a gestão autônoma da água não é uma fantasia, mas uma realidade vivida. E começa exatamente com o sistema que mostrei hoje. Começar pequeno, aprender, expandir. Esse é o caminho. Agora quero falar sobre manutenção, porque um sistema é tão bom quanto o seu cuidado. A boa notícia é que a manutenção é mínima
se você configurou o sistema corretamente. Mas há algumas rotinas que você deve seguir. Uma vez por mês, você deve verificar e limpar seu filtro na entrada. Isso leva 5 minutos. Você tira a peneira, enxágua, coloca de volta. Pronto. 2 vezes por ano, uma na primavera e outra no outono, você deve inspecionar seus recipientes. Procure por rachaduras, vazamentos, descoloração. Abra a tampa e olhe para dentro. Existem depósitos? Tem um cheiro estranho? Normalmente não, mas se tiver, você sabe que tem que agir. Uma vez por ano, idealmente na primavera, você deve esvaziar e limpar completamente um recipiente. Você não precisa fazer isso para todos de uma vez. Faça um por ano. Assim você terá um ciclo de rotação. A água que você drena não é desperdiçada. Use-a para o jardim, para limpar caminhos, para o que for. Em seguida, você enxágua o recipiente com água limpa. Se necessário, entre com uma escova macia e remova os depósitos. Sem produtos químicos, sem agentes de limpeza. Apenas água e limpeza mecânica. Depois você o reabastece e ele estará bom por mais um ano. Você também deve verificar as mangueiras e conexões. Estão apertadas? Tornaram-se porosas? A radiação UV e as flutuações de temperatura podem tornar a borracha e o plástico quebradiços ao longo dos anos. Uma mangueira nova custa 2 euros. Substitua-a antes que ela estoure. Isso é prevenção. É assim que você mantém os sistemas funcionando. Pequenas medidas evitam grandes problemas. No inverno, como mencionei, você tem que tomar cuidado com a geada. Mas deixe-me ser mais específico. Se as temperaturas caírem abaixo de zero por um período prolongado, você deve esvaziar ou isolar as mangueiras que estão do lado de fora. A água em uma mangueira congela mais rápido do que em um recipiente grande. Uma mangueira congelada pode estourar. O isolamento é fácil. Tubos de espuma da loja de materiais de construção custam alguns euros e podem salvar uma mangueira durante o inverno. Ou você coloca as mangueiras de forma que possam ser drenadas, com uma leve inclinação para que a água escorra quando você abre uma torneira. Para os recipientes em si, se você não os esvaziar completamente, o que não recomendo porque você ficaria sem água na primavera, então os isole. Uma cobertura feita de cobertores velhos que você fixa com arame ou cintas de tensão pode elevar a temperatura interna em vários graus. Isso pode ser a diferença entre líquido e congelado. E mesmo que os primeiros centímetros do topo congelem, isso não é um problema, desde que ainda haja água líquida abaixo da camada de gelo. Agora para uma técnica avançada, para quem realmente quer mergulhar fundo. Reciclagem de água cinza. Água cinza é a água do banho, pia, lava-louças. Não é tão suja quanto a água negra do vaso sanitário, mas também não é limpa o suficiente para reutilização direta. Mas com filtragem simples, você pode usá-la para o vaso sanitário ou para o jardim. Imagine que você toma banho. A água não apenas vai embora, ela é canalizada para um tanque separado. Lá, ela passa por um filtro simples, talvez por seu filtro de várias camadas feito de areia e cascalho. A água cinza purificada pode então ser usada para dar descarga no vaso sanitário. Isso reduz significativamente o seu consumo de água doce. Este é um sistema próprio, mas complementa perfeitamente o seu sistema de água da chuva. Você usa cada fonte de água de forma otimizada. Em países com escassez de água, isso é padrão. Na Austrália, em Israel, em muitas partes dos Estados Unidos, sistemas de água cinza são normais. Na Alemanha, ainda não chegamos lá porque acreditamos que a água está disponível em quantidades ilimitadas. Mas isso está mudando. Se você pensar à frente agora, estará à frente da curva. Você não precisa implementar tudo de uma vez, mas saber da possibilidade e entender o princípio é valioso. Se a reciclagem de água cinza se tornar necessária um dia, você já saberá como fazê-la. Outro aspecto que ainda não tratei profundamente é o controle de qualidade.
Como você sabe se sua água é boa? Para a maioria das aplicações, é suficiente se a água estiver clara, não cheirar e não tiver partículas visíveis. Mas se você quiser bebê-la, deve estar mais seguro. Existem kits de teste de água simples que você pode comprar online por 10 a 20 euros. Eles testam os contaminantes mais comuns, como bactérias, valor de pH e nitratos. Tal teste uma vez por ano lhe dá paz de espírito. Se a água estiver bem, perfeito. Se não, você sabe que tem que agir. O maior perigo para a água armazenada são as bactérias. Mas as bactérias precisam de 3 coisas para crescer: calor, nutrientes e tempo. Se você eliminar 2 desses fatores, terá o problema sob controle. O armazenamento a frio é o ideal. Um recipiente na sombra ou parcialmente enterrado permanece mais fresco. Sem nutrientes significa que você mantém o material orgânico fora. Seu filtro faz isso. E tempo. Se você usa sua água regularmente e ela se reabastece pela chuva, você tem circulação e a água não fica parada por meses. Esses 3 princípios simples mantêm sua água fresca. Se você quiser ter certeza absoluta, e isso é especialmente importante se você quiser beber a água, há 2 passos finais. Primeiro, ferva-a. 5 minutos em fervura constante mata todas as bactérias, vírus e parasitas. Isso é universal, comprovado e seguro. Segundo, desinfecção por UV. Existem pequenas canetas UV operadas por bateria que você pode obter por 30 a 50 euros. Você as segura na água, pressiona um botão e após 60 segundos, a água é desinfetada. A luz UV destrói o DNA dos micro-organismos. Sem produtos químicos, sem sabor, apenas água limpa. Para o armazenamento de água potável a longo prazo, existe também um método antigo: prata. Não os talheres, mas prata coloidal ou simplesmente uma moeda de prata limpa. Os íons de prata têm um efeito antibacteriano. Nossos bisavós colocavam moedas de prata em seus jarros de água. Isso não é esoterismo, é química. Estudos mostraram que a prata realmente inibe o crescimento de bactérias. Uma moeda feita de prata 900, que você pode obter em uma loja de moedas, colocada na água pode estender significativamente sua vida útil. É necessário? Não, não se você usar os outros métodos. É uma salvaguarda adicional? Sim. Agora vamos falar sobre cenários. Diferentes situações em que seu sistema se torna crítico. Cenário 1. Queda de energia. As bombas nas companhias de água falham. Os canos ficam vazios. Você não tem mais pressão na torneira. A maioria das pessoas enfrenta o problema de que nem consegue dar descarga no vaso sanitário. Você não. Você vai ao seu recipiente, abre a torneira e tem água. Você pode beber, cozinhar, lavar, dar descarga. Você é independente. Só isso já não tem preço. Cenário 2. Contaminação. Um acidente, um vazamento químico, um cano com vazamento e de repente a água da torneira está contaminada. As autoridades emitem uma ordem de fervura da água ou até mesmo uma proibição de uso. O que a maioria das pessoas faz? Pânico. Elas compram garrafas de água que não existem. Você tem sua própria água que não é afetada por tal incidente. A água da chuva não faz parte do sistema municipal. É uma fonte independente. Cenário 3. Seca. O verão está quente. Não chove por semanas. Os municípios impõem proibições de uso de água. Nada de regar o jardim. Nada de encher piscinas. Apenas o consumo absolutamente necessário. Seus vizinhos observam enquanto seus jardins murcham. Você não. Você tem sua reserva. Você coletou quando ainda estava chovendo. E quando seu recipiente fica baixo, você está pelo menos em melhor situação do que aqueles que não têm nada. E a próxima chuva sempre vem, eventualmente. Cenário 4. Crise de longo prazo. Colapso econômico, falha do sistema, o que quer que seja. A infraestrutura entra em colapso
ou funciona apenas de forma limitada. A água é racionada, cara ou insegura. Em tal situação, seu sistema torna-se não apenas útil, mas vital. Ele lhe dá um recurso que outros não têm. Ele lhe dá liberdade de ação. Você pode tomar decisões que outros não podem tomar, porque você tem um suprimento básico. Não estou pintando fantasias de desastre na parede aqui. Estou mostrando cenários realistas que realmente ocorreram no passado recente, na Alemanha ou em outros países desenvolvidos. Quedas de energia aconteceram. Contaminações aconteceram. Secas aconteceram. E crises maiores, mesmo que não nesta extensão aqui, estão acontecendo em todo o mundo o tempo todo. A questão não é se algo assim pode acontecer. A questão é, você está pronto quando acontecer? Seu sistema de água é uma apólice de seguro que você pode usar todos os dias. Essa é a diferença de outras preparações que só são relevantes em uma emergência. Uma vela para uma queda de energia fica no armário e espera. Um estoque de comida fica no porão e espera. Mas seu sistema de água, você usa isso. Você rega seu jardim com ele, lava seu carro com ele, enche a piscina inflável com ele. Não é passivo, é ativo. E, ao mesmo tempo, está pronto para o momento em que você realmente precisar. Vamos falar agora sobre a preparação mental, porque ela é tão importante quanto. Muitas pessoas constroem sistemas e depois não têm a disciplina ou a consciência para usá-los adequadamente. Elas têm 1000 litros de água armazenados, mas em uma emergência não sabem como racioná-la, como dividi-la, como lidar com ela. Isso é um erro. Você tem que praticar. Não teoricamente, mas na prática. Uma vez por ano, faça um fim de semana sem água da torneira. Desligue a água e viva apenas do seu sistema. Você notará imediatamente onde estão os pontos fracos, onde ainda precisa melhorar, de quanta água realmente precisa e como melhor distribuí-la. Isso é treinamento. Isso é preparação que conta. E você também treina sua família. Quando todos sabem onde está a água, como o sistema funciona e o que fazer em uma emergência, então vocês estão preparados como uma unidade. Isso não é loucura de prepper, é uma gestão doméstica sensata. Todos deveriam saber onde fica a válvula principal de água, onde estão os fusíveis, onde está a água de emergência. Esses são conceitos básicos que antes eram autoevidentes e hoje estão esquecidos. Finalmente, para concluir, eu mostrei mais neste vídeo do que a maioria das pessoas jamais saberá sobre água. Expliquei a física, mostrei a prática e transmiti a filosofia. Você tem o conhecimento, você tem as ferramentas. A única questão que resta é: você vai implementar? Espero que sim. Espero que você esteja entre as pessoas que não apenas consomem, mas agem. Que não apenas veem problemas, mas constroem soluções. Que não esperam até que seja tarde demais, mas pensam à frente e estão preparadas. Seu primeiro sistema de água é o começo de uma jornada. Uma jornada para a autodeterminação, para a independência, para a segurança. Não será a última medida que você tomará, mas será uma das mais importantes. Água é vida. E quem controla sua água, controla sua vida. Nesse sentido, construa seu sistema, aprenda, expanda. Compartilhe seu conhecimento e torne-se a pessoa que está preparada quando as outras não estão. O mundo precisa de mais pessoas como você. Pessoas que assumem responsabilidade, que pensam à frente, que agem. Seja uma delas. Obrigado por fazer parte disso até o fim. Agora é com você. Se esta história mudou sua visão sobre os recursos em seu jardim, então inscreva-se neste canal e siga-nos. Desenterramos a história que tentaram enterrar. Vamos plantar o futuro. O próximo tesouro será revelado em breve.